Gálatas 5, 22 e 23. Glória a Deus. É. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Paulo estava dizendo nos livros dos Gálatas, à igreja, os irmãos aos Gálatas, que para tudo que existe, conforme o seu ensinamento, haveria lei. Porém, para essas coisas que foram citadas aqui, não existe lei. Por que Paulo falou estas coisas? Paulo estava dizendo o seguinte, irmãos: para tudo a lei nos ensina que há limites, há condições, há possibilidades. Porém, para o fruto do Espírito não há lei. Quando Paulo afirma essas coisas, aí eu vou pedir para repetir ponto por ponto. Quais são os frutos? Amor. Amor. A capacidade de amar não é o amor que você está talvez imaginando. A capacidade de amar como o fruto do Espírito exige é a capacidade de eu amar alguém, mesmo que este alguém não seja aquela pessoa que me trate como eu gostaria. Esta capacidade de amar aí, ela está focada também, principalmente, naquele amor que eu consigo amar aquela pessoa que não faz-me bem. Quando eu consigo amar alguém que não me faz bem, é uma característica que eu tenho de ter o fruto do Espírito. Todavia, porém, o que é que faz a diferença na vida de alguém, se eu consigo amar quem me ama? Amar a minha esposa é muito fácil. Porém, quando eu demonstro as características do fruto do Espírito, é a capacidade de amar quem não. A maior característica do fruto do Espírito, Jesus demonstrou quando a Bíblia diz que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos amou primeiro a ponto de dar sua vida. Então, como primeira característica, eu demonstro que eu tenho condições de ter o fruto do Espírito chamado amor. É quando eu tenho a capacidade de amar quem não me ama. Aí, eu quero que você entenda que os frutos do Espírito são exatamente, eu imagino sempre assim, como uma laranja cravo que você descasca com a mão, e a laranja cravo ela tem seus gomos. E cada gomo daquele monta a laranja. Talvez eu não tenha o fruto do Espírito chamado amor. Possivelmente eu tenha o fruto do Espírito chamado outro. Gozo. O que é o gozo? Extrema alegria. É a capacidade de estar alegre quando a minha coluna está doendo, quando eu acabei de discutir com a minha esposa, quando eu fui maltratado, caluniado, afligido, pisado, humilhado, e alguém olha para mim e não consegue me acabrunhar. Eu mantenho-me alegre. É a capacidade de ter gozo, prazer, satisfação. Mas como assim, pastor? É impossível ser assim. Não. Quando eu olho que quem me decepcionou foi o fulano, foi o Beltrano, foi o ciclano, mas quem me ama de verdade por inteiro, não me decepciona e me ama sempre assim, vai me amar, que é Deus, a alegria ela se mantém no coração, apesar das decepções, dos dissabores, das tristezas, das angústias, das limitações humanas, das adversidades do nosso dia a dia. Aí eu mantenho um gozo, e esse gozo me mantém alegre, e a tristeza não me abate. E quando a tristeza não me abate, eu me mantenho entusiasmado, e porque eu mantenho-me entusiasmado, eu mantenho-me disposto a ter essa alegria fluindo de dentro para fora. Toda alegria que nasce de fora para dentro, ela vai se acabar, mas toda alegria que nasce de dentro para fora é impossível ter. Eu estou falando muito rápido porque não tenho tempo para isso. Diga o próximo. Paz. Paz em meio, é outro fruto do Espírito, irmão. Tenha razão, mas não tenha paz. É? Não. Tenha paz, mesmo que você não tenha razão. Tem gente que usa uma frase bem antiga que diz assim: eu prefiro ter paz do que ter razão. Quem tem paz não se atribula. Quem tem paz não perde o controle. Quem tem paz vive tranquilo. Quem tem paz vive em paz, além de consigo mesmo, com os outros. Quem tem paz não se atribula. Quem tem paz mantém a fé. Quem tem paz se mantém firme. Quem tem paz está seguro. Quem tem paz tem domínio da situação. Quem tem paz não perde a consciência. Quem tem paz pensa direito. Quem tem paz não é perturbado. Quem tem paz não perturba ninguém. Quem tem paz transmite paz. É um fruto do Espírito, falando de amor, gozo e paz. Próximo. Longanimidade.
Benignidade é a capacidade de não se irritar facilmente. Deixa eu dar um exemplo básico aqui, que a gente é assim. Meu Deus, esse copo tá furado, eu peguei agora na sua cara. A minha longanimidade está curta, tá? Longanimidade é a capacidade de não se irritar facilmente. Mas o fulano é tão besta, rapaz. O pessoal faz aquele gato de sapato. E ele não perde a paciência. É não, meu irmão. É porque é melhor estar em paz e estar tranquilo do que ter briga. Longanimidade é uma virtude muito importante. Não perca a longanimidade. É uma das coisas que eu peço muito a Deus. Porque como eu já fui nervoso, irritado, perturbado, qualquer coisa, pegava isso aqui e jogava na testa de um. Aí, hoje, eu resolvo o segundo. Prossiga. Benignidade. Benignidade é a capacidade de fazer o bem em qualquer situação. Você é capaz de fazer o bem? Se o irmão Ulisses passa aqui no carro dele e ele percebe que o irmão Renilson botou uma tábua de prego para furar os 4 pneus, será que se o irmão Renilson for passando com o carro dele, o irmão Ulisses vendo a tábua cheia de prego para furar o pneu dele, ele vai dizer: irmão, o senhor botou a tábua para furar o meu pneu, mas eu não quero que fure o seu não. Então, cuidado aqui, vou tirar. Isso se chama o quê? Benignidade. Você faz o bem apesar de alguém ter te feito. Irmão, fazer o bem para quem te faz o bem é fácil. Agora, fazer o bem para quem te fez o mal, eu vou dizer a você, é uma das coisas mais difíceis que eu acho. Eu prefiro não fazer nada, mas também fazer o bem. É difícil, não? Mas quando eu tenho a capacidade de fazer o bem a quem me faz mal, irmão, o senhor não vai socorrer o irmão ali não, que está caindo na ribanceira? Não, porque a semana passada ele me empurrou. Deixa aquele miserável cair. A gente é assim. Mas quando a gente tem um fruto do Espírito, capacidade de ter benignidade, pode acontecer o que acontecer. Se eu faço bem para alguém que fez o mal para mim, eu estou mostrando para as pessoas o que eu tenho. Se ele me deu o mal, ele está mostrando às pessoas o que ele tem. Então a capacidade que eu tenho de fazer o bem é um fruto do Espírito. Mas irmão, não se glorie porque você fez o bem para quem te fez o bem, não. Isso é a coisa mais natural do mundo. Irmão, graças a Deus. Eu fiz um bem para minha mãezinha ali, ó, maravilhoso. Eu estou me sentindo tão bem, porque eu fiz o bem para a irmãzinha, minha mãe ali, rapaz. Mas que bênção, pastor, mas o que ela fez para o Senhor? Não, sempre que eu vou na casa dela tem um prato de comida gostoso. Aí é fácil demais, velho. É fácil demais, não se pode não. Isso é normal. Até no reino animal. Você já viu? Normalmente é assim. Um cachorro que ataca o outro, normalmente ele só ataca porque ele foi atacado. É ou não é? Normalmente é assim. Às vezes existe um cachorro que ataca o outro, mesmo sem ele fazer mal. Até no reino animal é assim. Então a gente não deve se empolgar porque a gente faz bem, é quem faz bem a gente. Agora, alegre o coração quando você conseguir fazer bem aquela pessoa que te deu uma tapa, que te falou mal, que te caluniou. Porque quando você faz bem esse tipo de gente, você está demonstrando o que você é. E quando ela fez mal a você, ela está demonstrando quem ela é. Aí ela faz mal de novo. Ela não faz, sabe por quê? Porque Deus toma providência. Se você fez o bem a ela, ela te fez mal. Aí quem vai pegar na beca dela é Deus. Aí é mais quem? Prossiga. Bondade. Perceba que são irmãs. Benignidade, bondade, longanimidade e paz e mansidão. São família. São família. Bondade, irmão. Ser bom. O que é ser bom? Como é que você define alguém que é bom? Tem uma alma generosa. Tem uma alma generosa. Ou seja, a capacidade de ser gentil. O que é alguém que tem a capacidade de ser gentil? É alguém que tem condições de dar o que é bom, recebendo, mesmo recebendo o que não é. Irmão, quando você tem certeza que você vai dar um presente para
fulano, sim, vou dar. Você está maluco? Você está lembrado o que ele disse de você? E ainda mesmo assim você vai dar a ele um presente? Sim. Por quê? Porque a minha ação pode mudar o coração dele. Deus pode usar você para mudar o coração de alguém através da sua atitude. Ou você acha que não gera um constrangimento em mim se eu pego, só dou um exemplo, tá? Dou de presente a irmão Ulisses uma caixa de prego. E ele pega e me oferece uma caixa de chocolate. Entenda. A gente precisa entender que a gente dá o que a gente tem. Então o que você dá é o que você tem. Se alguém me dá veneno e eu ofereço a ele veneno, eu estou sendo tão venenoso quanto ele. Quando eu retribuo o contrário daquilo que eu recebi, eu estou demonstrando o que eu sou. E ele demonstra o que ele é. Você é capaz de mudar a vida de alguém. Ou quem nunca se constrangeu aqui, quando a temperatura sobe em casa, e alguém, um ou outro, fala mais alto, e ô amor, faça isso para mim. O que foi? Calma, meu amor. Eu estou falando tão educado com você, e você grita comigo, faço mais não. Eu amo tanto a sua vida. Constrange ou não constrange? Constrange. Aí a sua ação demonstra quem você é. A reação do outro demonstra quem ele é. Quem tem Cristo, meu irmão, não estou dizendo a você que a gente não tem vontade, às vezes, de reagir da mesma altura. Mas quando a gente lembra que a gente é de Cristo, é irmão de Cristo, é filho de Deus, parece com Cristo, a gente diz, eu não faço o que eu quero, eu faço o que é certo. Aí a segunda, rapaz, tem tanto conteúdo aqui, não posso falar, o tempo não permite. A outra característica, fé. Aí a Bíblia vai relatar para mim e para você, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 10, 38. Sem fé é impossível. Ô, irmão, um dos frutos do Espírito que nós precisamos ter urgentemente é fé. Porque a Bíblia diz que a fé, ela é conjugada com as suas obras. Tiago disse, mostre as tuas obras que eu te mostro, a minha fé. Mostre a tua fé que eu mostro as minhas obras. São conjugadas. Quem tem fé, tem obras. O crente que age por fé, ele tem obras. As suas práticas demonstram a fé que você tem. O fruto do Espírito, que é a fé, ela é conjugada com essas outras características que eu estou citando. Não tem como você ter fé e não ter amor. Não tem como você ter fé e não ter paz. Não tem como você ter fé e não ter longanimidade. Não tem como você ter fé e não ter benignidade. Não tem como você ter fé e não ter obras. Mansidão. E também é domínio próprio. O sujeito que é manso, não confunda manso com besta. Não é isso. Logano também não é bobo. Manso é que vai até o extremo para não causar confusão. Mas perceba, o manso, aliás, Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, que os mansos herdarão até o reino do céu. Então, que futuro tem o ser brabo? Aí nós temos eu tenho um defeito que eu achava interessante, né? Rapaz, eu penso, as pessoas sabem que eu sou valente. Futuro nenhum. Aí depois eu aprendi com a Bíblia que ser manso é melhor, porque entra no céu os mansos. Os que têm domínio próprio. Os que não deixam a garganta ser maior do que a sua mansidão. Aqueles que não deixam o seu temperamento ser maior do que a sua mansidão. Aqueles que não deixam o seu nervosismo ser maior do que a sua mansidão. Aqueles que não deixam a sua boca ser maior do que a sua mansidão. Aqueles que não deixam nenhuma perturbação ser maior do que a sua mansidão. O crente manso é maravilhoso. Ele, quando passa
ele transmite paz. E onde ele chega, ele transmite tranquilidade. Onde ele se aproxima, ele acalma o ambiente. O crente manso é tão maravilhoso ter perto dele, estar perto dele, que quando você chega perto deles, você percebeu que quando fulano chegou, trouxe uma paz para o ambiente. São frutos do Espírito. Entende, irmãos? O Espírito de Deus está em você. E para o Espírito trabalhar com a capacidade máxima que ele tem, você precisa ter esses frutos. Ah, pastor, não tenho. Ainda bem que você entende que você não tem. Eu possivelmente não tenho todos, mas é uma das características que eu preciso pedir a Deus todos os dias. Dar-me o fruto que me falta do Espírito. Para encerrar, já passou 15 minutos? Temperança. Temperança. Não é isso? O que os irmãos entendem? O que é temperança, irmãos? Temperança é controle próprio. Controle próprio. Para os irmãos entenderem, temperança. Ô irmãos, o irmão cozinha, irmão faz para cozinha, minha esposa que cozinha. Se a gente até deixou de ir nos restaurantes aí, porque quando a gente ia, a comida ou estava salgada demais, ou estava insossa demais. Ou, qual é outra coisa? É só isso, né? Moderado, temperança moderada. Certo. Agora, quem é que não volta a um restaurante quando você come e a comida está sempre gostosíssima, naquele mesmo sabor? E você come e tem vontade de dizer, rapaz, se eu pudesse, eu levava mais um pratinho para casa. Que delícia! Que comida! A minha esposa é viciada em... Como é que chama aquele? Você pede toda vez que a gente vai lá no Senhor Francisco, no pirão. É viciada no pirão. Mas quando o pirão está salgado, ela bota assim o garfo. Ixi, meu Deus, salgado. Ô, Senhor Francisco, tem água aí? Traga um litro de água aí. Ela toma meio litro, logo de cara. Porque o excesso é ruim. O excesso de sal é ruim. A falta de sal também é ruim. Tem que ser tudo na medida. Nenhuma roça se encaixa na outra se não for na medida. Tudo na medida funciona. Agora, tudo no excesso complica. Então, se você for temperado, é a melhor coisa que tem. O irmão nem é morto, nem é dormente, nem é muito ativo, nem é muito passivo, nem é muito devagar, nem é muito ligeiro, nem é muito acelerado. Não, pode contar com ele que ele está ali no passo. Pode contar com ele. Nós temos que ser temperados. Interessante, irmãos. Quem tem o fruto do Espírito nunca diz, graças a Deus. Não é por nada não, mas eu tenho bastante do fruto do Espírito. Não. Quem tem fruto do Espírito, outras pessoas olham para você e dizem, rapaz, admiro o irmão fulano. Pense num homem benigno, pense num homem pacífico, pense num homem manso, pense num homem temperado, pense numa irmã, pense numa jovem, pense num adolescente. É os outros que vêem o fruto do Espírito em você. Normalmente você não vê. Quem diz que tem, certamente não tem. Mas quando os outros dizem que tem, você tem, certamente você tem. Oremos a Deus para que tenhamos capacidade de ter pelo menos alguns dos frutos do Espírito. Perseverança, fé, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Contra esses temas não há lei. Quando Paulo diz que não há lei, ele diz, nunca é demais você ser temperado. Nunca é demais você ser compassivo. Nunca é demais você ser manso. Nunca é demais você ser benigno. Nunca é demais você ter domínio próprio. Nunca é demais. Não há lei para isso. Então, que a igreja, aqui em 7 casas, do mais novo ao mais velho, possamos aprender a ter os frutos do Espírito. Amém, irmãos? Vamos orar? Foi um tiro bem rápido para alcançar vocês. Irmão Cícero, vem orar. Agradecendo os irmãos que vieram.
Domingo vem aqui que vai ser tremendo, viu? Quero agradecer irmão Cisco, depois os reguladores, tá tudo limpinho, até o vento está mais fresco. Salve, meu papai do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Senhor, por tudo quanto o Senhor nos transmitiu nesta noite, pela palavra, pelo louvores. E nos pede paz para cada um, que teus anjos venham estar conosco, para nos ajudar sempre, Pai. Que nós mantenhamos sempre a fé em Ti, para que tenhamos o próximo culto todos novamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus consolação do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e sempre você diz. Domingo estaremos aqui.